Olha a situação das marginais. Trânsito parado, pista totalmente alagada. Aqui é um vídeo. Olha o rio. Você não sabe onde é a pista, você não sabe onde é o rio. Trânsito. As pessoas todas andando. Trânsito totalmente caótico. Boa tarde. Boa tarde. Ninguém entra, ninguém sai. As principais vias de São Paulo debaixo d'água. Os dois maiores rios da cidade transbordaram e a capital paulista entrou em estado de atenção e de alerta. A partir de agora, vamos analisar como se deu a urbanização, destacando a relação entre a cidade e seus rios, os problemas resultantes dessa urbanização desenfreada, projetos urbanísticos para solucionar esses problemas e projetos pelo mundo que servem de exemplo para o caso de São Paulo. O caminho do mar, nomeado e utilizado anteriormente pelos índios, possibilitou o povoamento de uma região que ligava o interior ao litoral. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fizeram esse caminho a fim de encontrar um local seguro para morar e catequizar os índios. Os sacerdotes construíram um pequeno colégio em uma colina próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde, no dia 25 de janeiro de 1554, foi celebrada a primeira missa. 157 anos mais tarde, o povoado de Piratininga tornou-se a cidade de São Paulo. No Planalto de São Paulo, existe um grande sistema de drenagem, que junto ao principal rio desse sistema, o Tietê, formam mais de 2.000 cursos d'água. Essa característica hidrográfica foi muito bem utilizada pelos colonos, uma vez que através desses rios era possível chegar a qualquer outro caminho de leste, oeste, norte e sul. A confluência se tornou um local famoso entre os viajantes da época, que queriam desbravar o interior, transportar produtos ou integrar as áreas rurais. Embora a região em que São Paulo está situada tenha sido muito conveniente para os portugueses, no local cercado por planícies aluviais, principalmente ao longo dos 3 rios principais, Tietê e 2 de seus afluentes, Pinheiros e Tamanduateí, já era constatado, mesmo no período colonial, transbordamentos das vias navegáveis durante os períodos de fortes chuvas. Tais transbordamentos não eram um problema para as construções da época, mas as várzeas dos rios tornavam-se locais de proliferação de doenças como a febre amarela e a cólera. O ciclo do café fez com que a economia e a urbanização da cidade crescessem. Assim, a cidade cuja população era concentrada nas colinas já pensava em obras de infraestrutura, principalmente acerca dos rios Anhangabaú e Tamanduateí. O processo, entretanto, foi bem lento e não foi visto como uma prioridade. A cidade, que era um posto de comércio de produtos agrícolas, não necessitava de uma mudança drástica em seus rios. Entretanto, mesmo que rudimentar, houve uma industrialização. As primeiras indústrias a virem para São Paulo, em 1870, situaram-se principalmente ao redor dos rios, fazendo uso deles tanto para construção civil quanto para despejo de esgoto. A era industrial deu origem a importantes grupos sociais. São esses os agricultores, importadores e imigrantes enriquecidos. Esses 3 grupos tinham em comum o interesse de reformular o espaço intraurbano, uma vez que a dinâmica daquele momento não suportava uma maior reprodução de capital. Para essa reprodução, o meio urbano deveria ser aproveitado ao máximo, tudo deveria ser convertido em recursos. Urbanização. São Paulo sofreu diversas transformações ao longo dos anos. Em 1867 é inaugurada a ferrovia São Paulo Highway, fazendo ligação com o mar pelo Vale do Tamanduateí, que era ponto de encontro de diversas rodovias. O Tamanduateí, anos antes, foi sede de encontro de comércio de produtores rurais e pescadores. Ao longo dos anos, houve impacto nas relações entre os rios e a sociedade, e os rios se tornaram obstáculos para uma metrópole em expansão. Obras como o Viaduto do Chá representavam o começo das superações dessas barreiras, ligando o Centro Velho de São Paulo aos novos loteamentos do oeste da cidade, sendo estes lotes destinados à elite cafeeira que se mudava para a capital. Em 1878 é inaugurado o primeiro empreendimento de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgotos Cantareiras. Os esgotos gerados eram despejados nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade. Esses espaços eram aterrados e vendidos, indo de encontro aos interesses mercantilistas. A elite paulistana sonhava com uma São Paulo semelhante às cidades europeias, e para isso começaram a cortar curvas dos rios e aprofundar seus leitos. Rios como o Tamanduateí e o Anhangabaú foram transformados em parques. Começaram a pensar também na canalização do rio Tietê,
pois os rios Pinheiros e o Tietê, de uma chia para outra, mudavam de lugar. A superfície era denominada várzea de inundação periódica dos rios, e suas várzeas eram ocupadas pelas águas somente em alguns períodos do ano. Essa configuração despertava o interesse imobiliário e, ao mesmo tempo, castigava a população da Baixada. Com isso, Francisco Prestes Maia e Ulloa Sintra, na década de 1920, desenvolveram o Plano de Avenidas, que era um projeto viário estrutural que atendia aos anseios dos empreendedores com um sistema radial concêntrico de avenidas. Porém, São Paulo não possuía um anel ferroviário e hidroviário com grandes cidades ao redor do mundo que adotaram o projeto. Isso culminou no crescimento no comércio de automóveis, causando mudanças na configuração colonial do antigo centro paulistano. Havia necessidade de transposição de dois rios, o Tamanduateí e o Anhangabaú. Com a eleição de Prestes Maia como prefeito de São Paulo em 1938, as obras tiveram início, e para a realização foi necessário a desocupação de uma grande área. Foram utilizados os fundos de vale dos rios e córregos para a construção das novas avenidas. Esses ambientes eram úmidos e impróprios, e o baixo custo culminou na especulação e valorização após a conclusão da obra. Há uma estreita relação entre a modernização e o sistema de mobilidade urbana. A obra abriu espaço para o automóvel em São Paulo, e as avenidas como 23 de Maio, Avenida dos Estados e Marginal Pinheiros foram construídas. Nos últimos 2 séculos, muitos dos cursos d'água que cortam grandes centros urbanos tiveram seus leitos transformados em grandes canais revestidos por materiais resistentes. De modo geral, as obras planejadas até o final do século XIX não consideravam estudos de impactos ambientais, e a preocupação com as consequências da interação entre o homem e a natureza é relativamente recente. Um estudo da ONU apontou que entre os 500 maiores rios do mundo, mais da metade enfrenta sérios problemas de poluição. No Brasil, o maior problema é o rio Tietê, que quando passa pela região metropolitana de São Paulo, recebe quase 400 toneladas de esgoto por dia. Desde 1992, o Projeto Tietê trabalha para ressuscitar um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, com a implantação de toda a infraestrutura necessária para coletar e tratar o esgoto da região. O projeto, administrado pela Sabesp, enfrenta diversos desafios que dificultam e atrasam seu andamento. E um dos principais problemas apontados é a falta de ações de despoluição integradas. A Sabesp explica que a poluição do Tietê é composta também por fatores que não são de responsabilidade dela, como lixo e ligações irregulares, e por isso seria necessário que todas as instituições responsáveis pelos fatores poluentes estivessem comprometidas. O projeto, que já está em sua 3ª etapa, custou até agora 3,9 bilhões de reais, ainda não apresenta melhoras significativas e, de acordo com a Sabesp, a meta é despoluir o rio Tietê até 2025. Outro caso de projeto de revitalização em andamento que está intimamente ligado ao projeto do Tietê é o do rio Pinheiros, que entra no século XXI praticamente morto. A causa está no assoreamento provocado pelas mudanças em seu curso original e também pelo lançamento irregular de lixo e esgoto. No início dos anos 90, começaram as obras de despoluição do rio Tietê e parte do problema de seu irmão Pinheiros. A previsão da Sabesp é que os primeiros efeitos da limpeza apareçam em 2020 para o rio Pinheiros. Contudo, esse objetivo parece estar longe de ser alcançado. Para voltar o rio Pinheiros à vida, é preciso deixar de lançar todo esse esgoto e lixo, e outro entrave existente é a legislação para a revitalização do rio, pois a Lei Nacional de Saneamento Básico permite que o tratamento de esgoto seja realizado tanto pela União quanto pelos estados, municípios ou mesmo a iniciativa privada. E essa liberdade de ação faz com que aconteçam distorções que impedem o avanço dessas obras. Há mais de 3 anos, o governo paulista lançou também o projeto Parque Linear Pinheiros, com uma área de 25 quilômetros de extensão, que prevê a construção de áreas de lazer, práticas de esportes e outros. Contudo, o plano está em fase de análise e não tem prazo para sair do papel. Temos também o projeto Rios e Ruas,
idealizado pelo urbanista José Bueno e o geógrafo Luiz de Campos Júnior. De acordo com eles, em qualquer lugar de São Paulo, a menos de 200 metros de distância, há um curso d'água. A iniciativa do Rios e Ruas é de que os participantes tenham a oportunidade de compreender e sentir a realidade de centenas de cursos d'água ocultados da percepção cotidiana, fazendo com que ganhem de imediato uma nova visão sobre a cidade onde vivem, pois mais que trazer a vida de volta às águas do Tietê e Pinheiros, é necessário trazer a população de volta às suas margens. Diversos países, como Coreia do Sul e Alemanha, têm investido na recuperação dos rios degradados e na sua reinserção na paisagem urbana por meio da recuperação de suas propriedades naturais e do resgate do seu valor ecológico e paisagístico, assim como a manutenção e ampliação das possibilidades de seu uso pela população. Em Seul, a economia pós-guerra coreana e a grande migração de pessoas para a proximidade do rio Cheonggyecheong fizeram com que ele fosse coberto por uma via elevada de concreto a fim de facilitar o fluxo de automóveis na região, além de tentar esconder a deterioração que os problemas sanitários haviam causado ao rio. A existência de um projeto que tinha como finalidade a reintrodução da natureza na vida social dos moradores da cidade foi um dos principais motivos que deram início ao planejamento da remoção da via elevada. O governo metropolitano de Seul ficou responsável por diversos comitês que tinham a função de garantir o máximo sucesso do processo de restauração do rio, das mais diversas maneiras possíveis, fosse controlando o projeto como um todo, mediando a relação entre o governo e os comerciantes locais, pesquisando e revisando os projetos ou planejando as medidas a serem tomadas para amenizar os impactos causados no trânsito. Apesar de se tratar de uma iniciativa que visava a melhoria da qualidade de vida da cidade, inicialmente muitos foram contra o projeto, alegando a inviabilidade econômica. Apesar dos contratempos, o processo de renaturalização foi concluído em 2005 e custou cerca de 281 milhões de dólares. Atualmente, os resultados alcançados são inspiradores. O rio, cercado por parques lineares, acabou se tornando um ponto turístico, passou a abrigar peixes e a quantidade de pássaros em áreas próximas a ele aumentou. Também houve uma redução significativa na temperatura da região, em cerca de 3 graus Celsius, e o número de veículos entrando no centro da cidade diminuiu, enquanto o número de usuários do transporte público aumentou. Seul se tornou um centro de atividades culturais e exemplo de renaturalização de rios. A mudança contrastante não se nota apenas na paisagem, mas também na dinâmica social daqueles que são e foram afetados por esse projeto. Já na Alemanha, o projeto do Rio Hampshire é um projeto de gerações. Localizado em uma região que antigamente funcionava como um grande polo industrial, majoritariamente ocupada por minas de carvão e indústrias metalúrgicas, o rio foi impossibilitado de ser canalizado subterraneamente e acabou funcionando como um corredor de resíduos industriais e sanitários. Após a migração dessas indústrias para outros lugares, a região, que antes era dependente desse setor, foi abandonada com seu solo contaminado e rio excessivamente poluído. Diante dos problemas causados, um projeto de desenvolvimento chamado Exposição Internacional de Construção do IBA, Hampshire Park, constituía-se de uma programação de atividades a serem realizadas na região, no período de 1989 a 1999, e tinha o intuito de desenvolver ideias e projetos voltados ao desenvolvimento social, cultural, urbano e ecológico, que eram necessários para incentivar a busca pela transformação que visava a remodelação do rio e da região abandonada, porém sem a intenção de esconder o passado industrial da região. Das propostas que surgiram, a ideia de tornar a região mais verde através de uma revitalização ecológica e recuperação dos espaços abandonados surgiu. Sua implementação contou com a participação de diversas instituições e agências locais, com 5 temas objetivos: restituir as bases culturais locais, uso do espaço como parques tecnológicos, recuperação e criação de novos empreendimentos, renovação e criação da paisagem e a regeneração do sistema hídrico. Atualmente, a região está dividida em diversos parques voltados para esses temas, sendo possível participar de exposições, concertos e shows
que acontecem nas antigas instalações, além de outras atividades. A partir do visto em todo o ensaio, nota-se que as razões para que a situação atual dos rios esteja do modo em que está deve-se muito à mentalidade do processo de urbanização que a cidade foi submetida. A urbanização paulistana foi focada no modelo progressista, que não analisava em longo prazo a situação do meio ambiente e muito menos o modo de interação entre os habitantes e seu meio natural. A gênese do processo de urbanização da cidade, com seus projetos de modernização, focando muito mais na indústria. Como dito por Milton Santos, esse contexto de industrialização e urbanização foi a técnica utilizada que deu forma aos rios e acarretou nos projetos de modernização de São Paulo esse aspecto progressista. Tendo em vista o espaço-tempo paulistano, antes num período de meios naturais, com o tempo do rio, onde os habitantes se adaptavam à natureza, após o processo de industrialização supracitada, entra num período de sucessivos meios técnicos, no qual nota-se a indústria e o meio urbano comandando o tempo das pessoas e não se moldando à natureza, o que acarreta num pensamento de urbanização com relação aos rios, o que acabou por modificar a paisagem paulistana. Com isso, nota-se uma relação de conflito de São Paulo com seus rios, a partir de sua industrialização e urbanização acelerada, onde se observava uma mudança de territórios, onde a especulação imobiliária e os projetos de tornar a cidade mais rápida, com a utilização de vias rápidas para automóveis, criou um território paulistano muito diferente do que é visto anos antes dos projetos de modernização. O território dos rios foi invadido e, em alguns casos, escondido, onde se mostra um possível poder do paulistano com a natureza, onde essa luta iniciada com a urbanização e os projetos sobre os rios não demonstram uma definição de quem perdeu ou ganhou.